Seja o melhor síndico que o seu condomínio já teve. O Sindiflix forma síndicos e gestores com certificações, aulas práticas, concursos online e presenciais, formação contínua, acesso a diversos conteúdos com preço acessível e rede de apoio para o seu dia a dia. Entre em contato pelo WhatsApp 11 959303276 ou acesse www.sindiflix.com.br para saber mais. Fala, pessoal do Sindiflix e convidados que estão nos assistindo pela primeira vez. É uma honra estar com vocês nesse primeiro sábado de um ano que vai ser de muito sucesso. Acompanhem a gente, você que ainda não nos segue no Instagram, @Sindiflix. Você que está aqui no canal assistindo a gente, por favor, não esquece, né? Aquela hora da humilhação. Tem que ativar o sininho, tem que se inscrever. Se você gostar dessa live ao final, curta. Se você não gostar, mande para os seus adversários que a gente gosta mesmo assim. Não se esqueça de nos acompanhar sempre. E hoje, claro, para essa primeira live de 2023, eu convidei uma pessoa que está arrebentando no mercado. Ele está realmente fazendo algo diferenciado no sentido de se destacar. E só mentes brilhantes conseguem se destacar no mercado que é tão competitivo. Mas para isso, eu vou primeiro tomar o meu cafezinho, que é para me dar uma energia para a gente começar esse encontro de hoje com a energia lá em cima. Volto daqui a 30 segundos. A Usecar Go oferece soluções de mobilidade inteligentes de compartilhamento de veículos por aplicativo, gerando máxima eficiência em frotas, seja em ambientes empresariais ou residenciais. Mobilizamos veículos em hotéis e condomínios, residenciais ou comerciais, oferecendo aos usuários a possibilidade do aluguel por hora, agregando valor para o empreendimento e levando conveniência para moradores e clientes. Venha para a Usecar Go e faça parte desta nova era da mobilidade. Pois é, essa é a Usecar Car Sharing. Aproveita para segui-los aí no Instagram. Se hoje nós estamos aqui, deve-se muito a Usecar, que acreditou no nosso conteúdo, acredita no nosso programa, porque afinal, se a gente consegue fazer muita coisa, se deve a quem nos apoia. Para você que ainda não me conhece, eu sou Amanda Lobão, sou advogada condominialista, sou mãe de 3 filhos, tive um ótimo final de ano e tô aqui para arrebentar contigo em 2023, trazendo tudo o que você precisa ao lado dele, o meu de repente síndico, o nosso Sérgio Gouveia. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, minha querida, muito obrigado, um super prazer estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento, né? Obrigado por suas palavras gentis aí. Meu objetivo lá nas minhas presenças sociais todas, Instagram, YouTube e tudo mais, é justamente buscar simplificar alguns conhecimentos que são considerados assim, muito sofisticados, inacessíveis, em algo simples, para que os síndicos possam se beneficiar disso e melhorar a gestão deles. Então, estou aqui à sua disposição. Maravilha, Sérgio. Agora me fala um pouquinho, antes de a gente começar a tua apresentação, e já aproveitando para avisar o pessoal do estúdio que tem uma apresentação que vai entrar no ar na medida em que o Serginho for conversar com a gente. O Sérgio, ele veio com esse perfil do de repente síndico, né? Sérgio, fala para mim como que surgiu essa ideia, da onde veio isso, como que você, não sei se foi quando você se tornou síndico, mas fala para mim de como veio essa ideia do de repente síndico. Eu acho que o nome é muito feliz, porque ele representa justamente a transição, né, cara? E eu acho que a maioria dos síndicos, se não quase totalidade, começa a sua carreira como síndico meio de repente mesmo, né? Meio sem esperar, É verdade. meio que no susto. Eu, particularmente, não conheço nenhuma criança que pequenininha diz assim, pai, quando eu crescer eu quero ser síndico. Não é exatamente uma aspiração de uma carreira. Geralmente, infelizmente, na nossa cultura, a gente tem o papel de síndico como uma coisa chata. A gente quase que recebe pêsames quando diz que foi eleito síndico, né? Quando, na verdade, é uma tarefa onde a gente aprende muito, a gente tem a oportunidade de assim, realmente tocar, transformar a vida das pessoas.
e de deixar um legado muito bacana. Então, começou eu indo numa Assembleia Geral ordinária, e foi interessante, porque pintaram o caos para mim, abriram a caixa de Pandora, tinha um monte de problemas, todos que você possa imaginar, e no final da apresentação de todos esses problemas, chegaram para mim e disseram, bom, agora nós vamos proceder aí com a eleição de síndico. Aí você olha para aquilo e fala, meu Deus! Só que eu já trago aí uma bagagem da área administrativa e financeira que me dá as ferramentas que eu preciso para poder lidar com essa situação com um pouco mais de desenvoltura. Aí eu me tornei síndico e comecei a desenvolver esse trabalho utilizando essas ferramentas de administração, de finanças e tudo mais, e trazendo um pouco da cultura corporativa, que é de onde eu venho, né? Eu era diretor de empresas antes de empreender, e trouxe isso para o mundo dos condomínios com muito sucesso. Então, eu fui desenvolvendo uma forma de lidar com a administração de condomínios, que eu fui mapeando, fui registrando, fui transformando-se num método, e eu passei a compartilhar, tanto lá no Instagram, né, o instagram.com/derepentesíndico, onde todos os dias eu dou nuggets, né, pequenas pílulas de informação, no YouTube também, alguns cursos e tudo mais. E agora, a honra de estar aqui com você. Opa, a honra é toda nossa, Sérgio. E realmente tem muito condomínio que é igual uma caixa de morango, né? Você olha por cima, só morango bonito. Quando você tira aqueles primeiros morangos, tá tudo podre por baixo. E vou dizer que eu, como advogada, vejo muito isso. Na hora da contratação, é meio que, não, doutora, a gente não tem muito problema, né? Olha, eu não vou realmente precisar muito da senhora, é só para olhar um contrato ou outro, de vez em quando. E aí, quando a gente começa o trabalho, aparece um abacaxi atrás do outro. Mas isso que é bom, né? Porque também a gente vai aprendendo. Agora, o que eu vejo de diferente muito no teu perfil é realmente o tom de humor que você dá para uma função que é tão difícil, que é tão árdua, muitas vezes muito solitária e de muita responsabilidade. E aí eu te pergunto, tu sempre tiveste esse humor em ti ou foi algo que veio realmente com a sindicatura? Sabe, Amanda, eu costumo dizer para as pessoas que todo esse ecossistema educacional que eu criei para os síndicos, eu, na verdade, pode parecer contraditório, mas eu não busco falar com o síndico. Eu busco falar com as pessoas que estão dentro dos síndicos. E ninguém é só aquele técnico que está ali, né? Quando você está atuando como advogada, não é só a advogada que está ali, é a Amanda com todas as suas questões, com a leveza do humor, né? Com os problemas que você está vivendo. Tudo isso influencia na forma em que você desenvolve a sua atividade profissional. E eu busco tocar as pessoas justamente nesse sentido. De, olha, eu enxergo o que você está sentindo, eu sei como é que você está se sentindo, porque eu passei por isso, eu passo por isso. Então vamos tentar enxergar isso de uma forma mais tranquila. E muitas vezes uma imagem, um meme, uma coisa engraçada, de 20 segundos, ela consegue transmitir muito mais do que um texto enfadonho, chato, enorme, que ninguém vai ler, e, enfim, não vai se conectar. A minha busca primordial é justamente pela conexão com os síndicos, para dizer, eu sei o que você sente, e talvez eu tenha uma solução. Aqui está para você, tomara que funcione. Muito bom. E olha só a frase dele, gente. Eu busco falar com as pessoas que existem dentro dos síndicos, porque afinal todos nós temos aí a nossa bagagem, os nossos gatilhos, os nossos desgastes. Sim. E esse detalhe na tua percepção, acredito que é a chave do teu sucesso, né? E do teu crescimento em 2023. Claro que você vai, né, alavancar muito mais do que você já cresceu. Tamo junto para isso, né, Serginho? É isso aí, tamo junto. Serginho, vai acontecer muita coisa boa. E hoje a gente está aqui para falar de um conteúdo que envolve finanças, envolve financeiro. Se apresenta para o nosso público essa tua bagagem profissional envolvendo essa área. Eu vi o teu currículo, achei sensacional. É um prazer trazer aqui para o programa pessoas de envergadura intelectual tão grande que a gente vai descobrindo a poucos passos na esfera condominial. Se apresenta um pouquinho o teu histórico profissional para o pessoal de casa saber com quem eles estão falando. Tá, se você me permitir, então, eu já vou acionar aqui minha apresentação de PowerPoint, porque ela já traz alguns desses dados. E daí a gente pega, pode ser? Pode ser, vamos ver se você consegue, se dá tudo certo. Vai dar certo. Vamos ver aqui, 1, 2, 3 e... Me diga se está entrando no ar. Pronto, perfeita, Sérgio. Entrou?
Entrou no ar. Muito bem. Hoje eu fui convidado aqui para bater um papo sobre previsão orçamentária. Então vocês vão notar, justamente eu falei, que é essa minha tentativa de traduzir o complexo em simples. Eu vou tentar trazer para vocês algumas visões que são importantes de uma forma simplificada, de tal forma que quando você desligar essa live aqui hoje, você já pode se colocar em movimento e ter benefícios com isso, tá? A Amanda pediu para eu me apresentar, então lá vai. Quem vos fala é um administrador de empresas, eu tenho MBA em finanças, eu tenho certificado de gestão e estratégia pela Fundação Dom Cabral, eu sou professor e treinador de professores, professor pela Universidade de Cambridge, treinador de professores pela International House de Hastings, na Inglaterra, fui diretor de empresa por 24 anos, sou empreendedor atualmente, micro-influenciador, né? Lá nessas presenças digitais que a Amanda se referiu, e sou síndico morador já há mais de 9 anos. Né? Eu não sou um síndico profissional no sentido de que eu tenho vários condomínios, né, dentro da minha carteira, eu tomo conta de vários, mas eu sou um síndico morador que tem uma gestão profissional. É bem importante a gente ter esse discernimento entre uma coisa e outra. Mas, como eu falei, eu não busco falar com síndicos. Esse aqui é digamos, o currículo do LinkedIn, né, cara? A pessoa com quem eu quero que vocês se conectem é esse outro cara aqui, ó, que é um cara que é casado, que é pai de meninas, Boa. que eu sou baterista de rock and roll, né? Não sei nem se a Amanda sabia disso. Não. Eu adoro cozinhar, cozinho bem, faço uns pratos indianos bacanas. Sou meio nerd, presto trabalho voluntário, adoro mudança, adoro tecnologia, sou extremamente inquieto, eu não paro em casa. Então, essa é a pessoa que vai estar com vocês aí nos próximos minutos, tá? A gente vai falar um pouquinho de previsão orçamentária. Já pode pegar daqui? Pode ir pegando. E começando aí pelo o que é previsão orçamentária, né? Que diabo é isso, né? Eu fiz até um dos posts que eu fiz, e o pessoal gostou muito, deu muita risada, que era os presentes que o síndico poderia ganhar no dia do síndico. E uma delas era a planilha de previsão orçamentária infalível. E a planilha era uma bola de cristal. Não existe a previsão orçamentária infalível. O que a gente vai buscar aqui fazer é se aproximar o máximo que nós podemos daquilo que é previsível. Por isso o nome previsão orçamentária, visão prévia. Né? Está escrito, é uma busca estruturada por dados que permitam antever despesas e, com base nessas despesas que você está enxergando, projetar receitas para cobri-las. Né? E a gente vai falar bastante sobre isso. E isso, galera, deixa eu começar por aqui dando logo uma voadora, tá? Ô, Sérgio, isso aqui não é... O Alex, vou te interromper, o Alex Barbosa, que é um assinante do Sindiflix, ele está pedindo para depois você deixar o seu link do LinkedIn para vocês se conectarem, dado ao seu belo currículo aí, né? Se conectarem lá no LinkedIn. E a Marjorie, acredito eu que seja uma conexão sua, tá te mandando parabéns aí pelo tema, tá bom? Marjorie é uma querida, foi colega minha de administração, uma grande amiga. Beijo, Marjorie. Legal, legal. Isso que você está falando de não ser infalível, da previsão orçamentária não ser infalível, significa isso de que às vezes você precisa rever. Tô eu te perguntando, né? Quando você diz a previsão orçamentária ela não é infalível, significa exatamente sob qual espectro isso? Existem várias formas de você buscar blindar essas previsões que você está fazendo, que é a previsão orçamentária em si. Né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente, e você vai entender quais são os mecanismos de proteção desses números que você está levantando. São vários aspectos, inclusive a gente fez uma chamada aí de 5 itens que os síndicos costumam esquecer. Sim. Mas eu vou trazer 7. Legal, 2 de bônus. Bônus aqui para a galera. Mas eu vou chegar lá, não estou me esquivando da sua pergunta, não. Tá bom. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, gente, essa responsabilidade não é da administradora não, viu? Você que está acostumado a terceirizar essa responsabilidade, fica atento, porque segundo o Código Civil, responsável é você síndico. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, assim, não tem nada demais de você solicitar à administradora que prepare a previsão orçamentária. Porém, quando ela chegar na sua mão, você vai ter que ser capaz de ler aquilo, interpretar e dizer... Tá boa, não tá boa, tá faltando isso, tá completa, superestimou, subestimou. Você precisa, no mínimo, do mínimo, ser capaz de fazer essa leitura, tá?
Então vamos lá. Tudo que eu vou falar daqui para frente parte de alguns pressupostos, né? O primeiro é que o síndico está ciente das obrigações que envolvem manutenções, normas, como por exemplo a AVCB, acessibilidade, pânico e incêndio, uma série de coisas. Estou partindo do pressuposto que você que está aqui assistindo, você está ciente dessas coisas, tá? Porque eu não vou entrar nesses detalhes aí, mas eu vou considerá-los. E também que as decisões e as discussões, né, sobre investimentos, ou seja, taxas extraordinárias, já ocorreram. Vocês já definiram o que vocês vão fazer além das despesas ordinárias. Eu estou partindo desses dois pressupostos, tá? E aí a gente vai lá para a previsão mesmo. Como é que funciona uma previsão orçamentária de maneira bem simplificada? Ela é uma antecipação das despesas e dos custos de acordo com dados concretos. Então, assim, existem coisas que você pode levantar números exatos. Alguns itens você pode levantar um número preciso e exato. E alguns você vai ter que estimar. Mas sempre essa busca tem que ser pelo número mais exato que é possível obter. E a gente vai conversar sobre isso também. Com base nessas despesas que são levantadas, você fixa a receita. É um pouquinho diferente da vida real. Normalmente é assim, você ganha X, então você pode gastar no máximo X. No condomínio é um pouquinho diferente. Existe uma série de obrigações que você tem que cumprir, né? E essas obrigações, elas têm que ser honradas. Então, para serem honradas, você tem que fazer uma receita que cubra isso. Então, a gente começa pela despesa para fixar a receita. Tá? Aí, com base nessa receita, a gente rateia isso sob a forma das cotas condominiais, geralmente pelo critério da fração ideal, né, que é o que está previsto no Código Civil, mas não obrigatoriamente. Perfeito. A sua convenção pode dispor de uma outra forma. Né? E, finalmente, a gente faz o acompanhamento orçamentário. A Amanda mencionou aí, cara, tem que fazer correções, tem que fazer ajustes. Exatamente. Esses ajustes, idealmente, acontecem mensalmente quando você faz a comparação entre o orçado e o realizado, e esse processo se chama de acompanhamento orçamentário. No final aqui dessa apresentação, eu vou convidar quem tiver interesse de aprofundar nesses dois assuntos, que é previsão orçamentária e acompanhamento orçamentário, para assistir uma aula minha com duas planilhas bem legais. Tem duas dimensões de gastos que vocês precisam atentar quando você fala de previsão orçamentária, que são as despesas ordinárias, aquelas despesas do dia a dia, né? Eu listei aí, então não vou ficar lendo, mas enfim. É o dia a dia, para manter o condomínio organizado, seguro, limpo, em dia, com as suas obrigações e tudo mais, né? Mas sem provocar nenhum tipo de alteração, nenhum tipo de acréscimo. Né? É apenas mantê-lo da melhor forma possível em relação àquele estado que você recebeu. E elas são custeadas pelas receitas ordinárias. Isso daí é importante a gente manter em mente essa nomenclatura, receita ordinária, extraordinária e tudo mais, porque elas vão entrar aqui na nossa conversa um pouco mais para frente. Então, tudo que diz respeito a ordinário é dia a dia. Faça essa conexão aí. E quem é que paga isso? Quem paga é quem se beneficia. Né? Então, se é o condômino, ou seja, o proprietário, e ele mora lá, ele vai pagar. Se ele alugou o imóvel, quem vai pagar é o inquilino. Se o condômino ele é proprietário e não tem ninguém morando, é o próprio condômino que vai pagar. Se a construtora construir, mas ainda não vendeu, quem vai pagar é a construtora. Tá? E isso aí está previsto lá no artigo 1336, né, que é a obrigação de contribuir a despesa do condomínio na proporção das suas frações ideais. Já falei isso. E o 1340, que as despesas relativas às partes comuns de uso exclusivo do condômino ou de alguns deles incumbem a quem delas se serve. Por isso que eu disse, quem se beneficia paga. E tem as despesas extraordinárias, né? Aquelas que têm a ver com ampliação de espaços, com acréscimo de valorização do patrimônio, novas áreas, né? Benfeitorias que vão acrescentar aquilo que originalmente foi entregue. Elas são custeadas por taxas ou cotas extraordinárias e quem paga são somente os condôminos. Tá? Pronto, Sérgio. Tem uma pergunta aqui já envolvendo aí essa questão das despesas. Eu vou pedir para você, se você puder fechar um pouquinho o slide para a gente olhar para você, que é a questão da destinação diferente ao que previamente pode ter sido acordado.
A minha pergunta para você, e olha que eu fui para uma assembleia essa semana e teve uma pergunta nesse sentido. Olha, esse dinheiro aqui ele estava alocado para ser de 13º e depois ele foi pago para verbas rescisórias de uma demissão. E aí está falando de despesas extraordinárias, a gente tem a questão do fundo de reserva. Então, dentro da tua análise, não sei se já aconteceu na tua gestão isso de precisar, também não sei se a palavra certa é precisar, porque tudo na vida é uma questão de decisão, mas de pegar valores que estão num determinado fundo ou que foram idealizados para uma determinada situação e no decorrer daquele mandato você acabar utilizando para outra coisa. Isso já aconteceu? Isso na tua visão ela é normal? Se é normal, como que a gente pode reverter para que tudo fique o mais normal possível, né? O mais esperado e legalizado? Perfeito. Existe a visão legalista e a visão realista. Boa. Né? E você está falando assim, com uma advogada realista, hein? Porque para advogar para exatamente. condomínio, a gente às vezes tem que se afastar um pouquinho da lei para trazer resultado. Se a gente ficar só na lei, a gente não traz resultado para o condômino. E o condômino, ele Boa. quer estar satisfeito no dia a dia dele. Boa. Então, a gente tem que trazer a gestão para o mundo real. Isso aí, para quem viveu o mundo corporativo, isso é uma realidade. Né? Se você, por exemplo, uma decisão de investimento que você tem que fazer, e você tem um valor X, com aquele valor X você pode pagar seus impostos, ou você pode fazer um investimento que vai dar um retorno de 5 vezes. O que você vai fazer? No mundo legalista, você tem que pagar os impostos. No mundo corporativo, você vai deixar de pagar em dia, né, e sofrer as sanções que for possível, para fazer esse investimento, retornar isso, pagar com multas, juros, mas dar continuidade à empresa. Sim. Então, isso esse realismo que eu quero trazer para vocês, tá? Então, assim, se você for lá, ler lá na letra fria da lei, fundo de reserva é só para emergência, pronto. Sim. Mas o que ocorre, na verdade, né, nos condomínios? Primeira coisa, quem é o dono do dinheiro, gente? É a lei? Não é a lei. São os condôminos. O dono do dinheiro são os condôminos. No fim do dia, o que eles vão fazer, o que não vão fazer, é uma decisão dos condôminos. Sim. Não adianta a gente ficar dizendo assim, parece que tem um fiscal na porta dizendo, você não pode. Isso não acontece, não existe. Né? O dinheiro é dos condôminos. Agora, é bom a gente fazer a diferenciação aqui do dinheiro dos condôminos e o dinheiro do síndico. Boa. Porque tem muito síndico que se acha dono do condomínio. Não é. Né? Então, assim, existe um fundo de reserva que você pode utilizar para outras despesas que não aquelas imprevistas, de alta monta, que podem fazer um impacto financeiro relevante no condomínio. Vocês têm esse dinheiro lá, não tem uma emergência, mas tem uma outra questão ordinária que está acontecendo. Reúne a Assembleia, um quórum de 2/3, aprovou o uso daquele dinheiro para fazer frente a essa despesa, vai em frente sem medo de ser feliz. Essa é a minha visão. Boa. Eu concordo, e lembrando que, no caso, se a gente vai falando especificamente do fundo de reserva, a gente tem que sempre lembrar daquela dualidade entre o que é de responsabilidade do inquilino e o que é de responsabilidade do proprietário quando naquele condomínio tiver uma locação. E isso daí é realmente uma pactuação entre as partes, né? Mas uma vez utilizado o fundo de reserva, né, para uma despesa que seja de responsabilidade do inquilino pagar, veja, se é responsabilidade do proprietário pagar aquele dinheiro do fundo de reserva, e quando você pega esse dinheiro que era de responsabilidade do proprietário para pagar uma despesa que seria do inquilino, você está utilizando um bem do proprietário em favor do inquilino. E aí, entre eles precisam conversar a respeito disso. Por isso que, muitas vezes, a gente fala de depois repor esse dinheiro e, na reposição desse dinheiro, espero que ainda seja o mesmo inquilino, que ele seja feito pelo inquilino. Porque, apesar de ser uma reposição para o fundo de reserva, está sendo utilizado para uma despesa que seria de responsabilidade do inquilino. E, muitas vezes, os síndicos, os inquilinos, eles enxergam isso, eles vêm para cima do síndico e o síndico deixa de usar o fundo de reserva porque ele não vai saber como lidar com essa situação. E o que eu estou querendo falar para você é que isso é simples de resolver, mas aí você precisa saber
quem são os proprietários, e os proprietários precisam lidar com os seus inquilinos. E muitas vezes ignorar essa situação porque é realmente uma pactuação entre proprietário e inquilino, na qual o condomínio, ele não é o vínculo primário nessa situação, ele não é responsável primário dessa situação. Concorda, Sérgio? Concordo plenamente. Esse aqui é o pulo do gato. Eu gosto sempre de trazer esse realismo, essa dose de realismo, e lembrar que no frigir dos ovos, o dono do condomínio é a assembleia. As pessoas juntas vão decidir qual é o destino daquele condomínio. Obviamente, dentro aí do arcabouço legal que é previsto pelo Código Civil e observando sempre a convenção. E se for para tomar alguma decisão, observar sempre o quórum, né? Para não tomar depois um strike aí de uma impugnação por uma bobagem. Exatamente. Você pode ir voltando aí com a sua apresentação, Sérgio. E Vamos o que eu nessa. quero lembrar para vocês é que a gente está falando exatamente o que é legal, o que é correto sob o ponto de vista jurídico. Não se deve usar o fundo de reserva para despesas que não são, né, destinadas do fundo de reserva, despesas emergenciais. Mas a gente está trazendo uma coisa que muitas vezes acontece. Então, se acontece, a gente tem que saber lidar e gerir aquela situação. Por isso que nós estamos tocando nesse tema. Pode dar continuidade, Sérgio. Perfeito. Vamos lá. Então, como é que a gente projeta essas despesas ordinárias? Já falamos que a gente começa pelas despesas, né? Para depois projetar as receitas, depois ratear essas receitas que vão virar as cotas condominiais. Beleza. Então, a gente tem que começar pelas despesas. Como é que a gente faz isso? Tem dois caminhos. Você pegar um histórico do ano anterior, né? Você pega aquela coluna da média dos valores de cada rubrica, pega aquilo dali, aplica reajustes, e a gente vai conversar sobre isso, né? E, em tese, você teria aí a sua previsão orçamentária redondinha, mas aí eu vou botar isso em muitas aspas, que a gente vai tratar desses parênteses todos aí. E a outra forma é você fazer na base zero, ou seja, você assumir que o histórico não é confiável, que tem muitos furos, portanto, não pode ser utilizado como uma referência, então você vai começar a orçar ou estimar tudo de novo. E é o que ocorre, por exemplo, quando você implanta um condomínio. Ele não tem histórico nenhum, então você tem que levantar tudo, né? Muito bem. Aqui é justamente o que a gente falou na chamada, dos itens que os síndicos mais esquecem quando fazem suas previsões orçamentárias. Anota aí, viu, gente? Inadimplência. É incrível, é quase inacreditável que muitas das previsões orçamentárias a que eu tenho acesso, nas minhas mentorias, quando converso com meus alunos, a inadimplência simplesmente não é considerada, ela é ignorada. Então, você faz uma previsão de receita partindo de um pressuposto inválido que todo mundo vai pagar. E você sabe que não vai pagar porque o histórico está dizendo isso. Então, é uma receita de Nárnia, que você está vivendo num mundo paralelo, achando que aquele dinheiro vai estar vindo e não vai vir. E você sabe disso, aí fica todo mundo fingindo. Pelo amor de Deus, a gente vai tratar disso também. Manutenções escondidas. Como assim manutenções escondidas? Síndico, síndica, chega aqui pertinho, escuta o que eu vou lhe dizer. Você que assumiu agora, assumiu há pouco tempo, você já deu uma passeada aí no seu condomínio? Você foi naqueles lugares que os moradores nunca vão? A casa de máquina dos elevadores, você foi lá na casa de bombas, você foi nos medidores de energia, você foi na subestação, você foi nesses lugares? Foi lá dar uma olhada para ver como é que tá? Você tirou foto? Você fez vídeo? Você estava acompanhado de um técnico? Eu fiz um vídeo recentemente que é bem explicativo disso daí. Eu fui lá na casa de máquinas, eu fiz isso daí, tá? Fui lá na casa de máquinas com um técnico, ele abriu a porta lá do quadro, né, e disse assim, o que você acha, tá bom ou tá ruim? Aí eu olhei, parece bom, tá tudo bom aqui, tá tudo bem, as luzinhas estão piscando, não tem nada queimado, não tem cheiro de fumado, nada, então parece bom. Aí ele virou para mim e falou assim, tá ouvindo isso? Eu falei, não. Eu falei, pois é, esse é o problema. Deveria haver o som de uma ventoinha aqui refrigerando esse inversor. Ela não está funcionando, ele vai queimar, você vai morrer em 10 mil reais. Eu falei, Ou seja, se você não faz esse passeio pelas instalações do condomínio, acompanhado de um técnico, você não sabe o que é que está para explodir. Você não sabe o que é que você tem que prever e considerar no seu orçamento, porque você ignora aquele assunto. E, síndico, numa boa, você não precisa dominar
elevadores, você não precisa dominar o assunto bom, você não precisa dominar coisas técnicas, você precisa de ajuda de pessoas qualificadas para isso. Perfeito. Ok? Débitos fiscais. Responda rápido. Você está devendo ao ISS, ao INSS, ao FGTS? Você está devendo? Ah, não sabe não? Pois é, esses órgãos sabem. E se você estiver devendo, não tenha dúvidas. Um dia eles vão bater na sua porta, entregar uma conta e não vai ser barato. A gente vai conversar sobre isso. Os índices corretos. Vamos lá, meia culpa, tá? Digita aí se você faz isso que eu vou dizer agora. Você pega a média dos valores do ano passado, conforme eu falei, e aplica o IPCA em tudo. Pronto, está feita a previsão orçamentária. Você faz isso? Confesse. Confesse, você faz isso. Oh, Deus. A gente vai conversar também sobre isso já já. Provisões. Bom, o que é uma provisão? Uma provisão é uma reserva, é uma poupança que você faz para uma despesa que é líquida e certa, que vai acontecer, só que ela não acontece todo mês. E a maior parte dos síndicos também falha em fazer provisões. As outras coisas que eu prometi aqui, depreciação, você sabe o que é isso? Depreciação é o seguinte, é você reconhecer que todo bem tem uma vida útil. E se você sabe qual é a vida útil, a contabilidade pode dizer isso, diante da contabilidade, qual é o prazo de vida útil médio de cada coisa que existe, todas, um computador, um carro, um prédio, qualquer coisa tem uma vida útil estimada. Ora, cara pálida, se você sabe quanto tempo aquele equipamento, aquele bem vai durar, você precisa começar a provisionar, ou seja, guardar todos os meses um valor para repor aquele bem, aquele equipamento, daqui a X anos, porque você já sabe que daqui a X anos ele depreciou completamente. E a maioria dos síndicos não se dá conta disso. E amortizações? Você assumiu o compromisso? Você está pagando financiamento, empréstimo, alguma coisa? Em outras palavras, esse dinheiro que está no caixa aí é seu ou já é dos outros? Né? É disso que eu estou falando. Então vamos lá, inadimplência. Não tem almoço grátis, gente. Se alguém não está pagando, outros alguém terão que pagar, simples assim. Tá? Então assim, você vai ter... Você está com a taxa de 10% de inadimplência, hoje você vai ter que acrescentar 10% do valor que você estimou que você ia receber para fazer face a essa inadimplência que está acontecendo. Em outras palavras, quem é bom pagador vai sofrer. E essa é uma situação que é insustentável no longo prazo. Você precisa tomar algumas ações para que isso não aconteça. Né? Eu tenho uma aula sobre isso. Você entender que inadimplência é basicamente o resultado do seguinte pensamento. Bom, eu ganho 100 e gasto 120. Então, todo mês tem R$20 que eu vou deixar de pagar. Quem eu vou deixar de pagar? A pessoa vai escolher. Esse. Qual é o critério que ela usa para escolher quem não vai receber? Aquela dívida que dói menos, onde os juros são menores, onde não vem tomar essas coisas, não vai confiscar nada. Ele vai escolher esses. E, geralmente, no imaginário dos moradores, a cota condominial é uma dessas, facinha, não vai acontecer nada. Deixa para lá, depois eu falo com o seu João, ele é gente boa. Né? Então, é preciso tomar algumas ações para mostrar às pessoas que existe uma régua de cobrança e que lá no finalzinho, na ponta, na sua medida mais extrema, pode dar em confisco até leilão do imóvel. Muita gente não sabe disso. Então, se você não conhece esse processo, imagine o seu condômino. Né? Vou fazer uma pergunta. Você que é síndico, responda mentalmente aí. Quando é a data de vencimento do seu condomínio? Essa você sabe, né? Beleza. Se você não pagar, o que acontece? Recebe a notificação? Quantos dias depois? Quem emite isso daí? É uma carta, é um e-mail? Quem entrega? Tem protocolo de cobrança, de recebimento? Tá. E se o cara não atender essa notificação, o que acontece? Quanto tempo você dá para ele pagar? Veja que, se você não sabe responder essa pergunta e as próximas que eu vou fazer, e a segunda notificação, e a terceira, e a cobrança extrajudicial via advogado, e a cobrança judicial, se você não sabe esse processo, o seu condômino não faz a menor ideia. Então, isso também entra na psicologia da inadimplência. As pessoas não pagam porque elas acham que não dói, e elas também sabem que na segunda notificação, os e-mails são esquecidos, deixa para lá, esquece, não acontece nada, depois a gente vê. Né? Então, a inadimplência tem que ser considerada.
E vale dizer ainda nessa parte da inadimplência que eu, gente, passo por isso. Muitas vezes o síndico ele tem medo de perder a posição dele como síndico, ou seja, de não ser reeleito, e por isso ele não leva a cobrança tão a sério. Isso é muito preocupante. Eu entendo que sindicatura seja um cargo político, eu entendo o desejo de se manter no cargo, né, Sérgio? Mas o condomínio ele só sobrevive com a receita em dia. Então, eu vou fazer algumas observações aqui, Sérgio, sobre a inadimplência, se você quiser aparecer aqui para conversar com a gente, que é assim, já tem no Sindiflix bastante conteúdo sobre inadimplência. Lá a gente fala sobre diferença entre desconto por antecipação e desconto pontualidade, que não são Importante. a mesma coisa. Um é bem controverso, o outro é possível. Qual que vai ser a mudança? Se esse desconto ele vai ser na data do vencimento ou ele vai ser anterior. Porque se ele for dado na data do vencimento, considera-se que pode ser uma bipenalidade, uma penalidade em dobro. Porque além da multa de até 2%, ele tem o problema do desconto que não vai ser dado, né, no próximo dia. Então, assim, encontra que ali você está tendo uma dupla penalidade. Além dessa diferenciação, a gente conversa um pouco no que já tem do Sindiflix sobre a possibilidade de você, se quiser desestimular, a depender de como é a inadimplência no seu condomínio, brincar, talvez não seja essa a palavra correta, mas brincar com os juros convencionados, porque os juros, eles podem ser convencionados. Os juros não necessariamente vai ser de 1%. E, além disso, você tem o índice. A gente passou aí na pandemia em que algumas convenções determinavam que fosse pelo índice do IGPM. O IGPM ele teve um estouro e, por ter esse estouro, alguns síndicos passaram até a utilizar outro índice, apesar de não estar na convenção, por causa da grande consequência que isso gerou para a inadimplência. E outras coisas da inadimplência é a questão, Sérgio, de colocar na ata de assembleia o valor que vai ficar a cota. Gente, não tem coisa pior, de verdade, quando vem na ata da AGO dizendo que a cota condominial vai ser reajustável. Eu já peguei um condomínio que ele estava há 20 anos, ou seja, eu tive que juntar no processo 10 atas que vai ser reajustável por tanto por cento. E aí, lá na frente, quando eu fui executar, eu tinha que mostrar para o juiz, juiz, nessa data, o valor era tal. Aí aqui reajustou tal, aqui reajustou tal, aqui reajustou tal, até chegar ao valor tal que está no boleto. Porque tem juiz que ele quer chegar nessas minúcias. E a gente não vai deixar de comprovar e perder a execução. E, enfim, não é por causa de uma argumentação mais complexa que eu vou ficar brigando com o juiz por causa disso. Mas tem juiz que vai mais a fundo. Ele pede todos os boletos, ele pede a comprovação de envio desses boletos, ele quer saber o valor, como é que chegou. Então, para você que vai fazer a GO, já coloca especificamente o valor. Sérgio, não sei se tu já passaste por aquela situação de cota mensal alterável, né? Ou a cota anual fixa. Tu tens alguma recomendação? Porque eu sei que tem síndico que está aqui com a gente, que eu estou vendo os nomes, e tem síndico que no condomínio dele não é a cota anual fixa. Todo mês eles fazem o rateio e eles alteram. Como é que tu olha isso dentro da logística da gestão? Eu vou fazer um paralelo aqui com a história dos supermercados. Parece que eu estou viajando, mas não estou não, vocês vão entender. Como era o supermercado quando eu era moleque? O supermercado comprava produtos, ele pagava pelos produtos, botava na prateleira, você ia lá, comprava, pagava lá no caixa e ele recuperava aquele dinheiro, né? Então, ele pagava primeiro e recebia depois. O que acontece com isso daí? O capital que foi imobilizado nos produtos, ele estava lá estocado, com risco de ser perdido, e também não estava rendendo. Como funcionam os supermercados hoje? Os supermercados não compram nada. Os supermercados alugam gôndolas. Não sei se vocês sabem disso. Eles são meros alugadores, né?
de gôndolas. Então, os fornecedores, eles alugam essas gôndolas e botam lá os seus produtos, né? Sem custo nenhum para o supermercado. O supermercado recebe o dinheiro da venda e repassa para os fornecedores 90 dias depois. Nossa. Ou seja, no passado ele pagava, me mobilizava a capital, corria risco e perdia o retorno financeiro. E hoje ele não imobiliza nada, recebe antecipadamente, aplica, tem ganho financeiro disso e depois paga para o fornecedor. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos falando exatamente dessas duas realidades. Quando você tem uma despesa, né, que ela flutua, ela oscila, tá? E você paga ela a posteriori, né? Você está incorrendo justamente nesse ciclo financeiro que é nefasto, ou seja, você está pagando depois por uma despesa que já aconteceu, né? Perdendo aí a possibilidade dessa previsibilidade de você fazer uma aplicação e ter um ganho financeiro. Além do que, sinceramente, assim, falando em termos de orçamento familiar, eu não sei vocês, mas eu me incomodo de não saber quanto é que eu vou pagar de condomínio. Todo mês, eu não sei exatamente quanto eu vou pagar de condomínio, pode ser que tenha uma bomba, pode ser que seja mais, seja menos, ficar aquela coisa flutuando. Eu não sei, eu não sou muito afeito, não é uma coisa que seja ilegal, Sim. Não há nenhum problema específico, mas eu acho que para efeito de administração do fluxo de caixa fica muito mais tranquilo você tomar as medidas que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Pronto. Instituir uma cota fixa e seguir com a vida. O que a gente cria aí para proteção desses números são justamente alguns colchões financeiros que eu vou referir aqui, a gente já falou um deles, que é o fundo de reserva. Vou só te colocar aqui o que está sendo falado pela Carisa. Ela fez duas perguntas. Uma que você pode responder daqui a pouco é: quando não temos notas fiscais de comprovante e somente boleto pago, né? O que fazer? Ela pergunta isso. E ela comenta, agora, né, em se tratando de aplicação, ela fala assim: quando o síndico faz um CDB, tem que falar aos moradores os riscos de dar certo ou não. Porque aqui foi feito e não nos foi explicado essa aplicação. Eu não sei exatamente o que aconteceu no seu condomínio, Carisa, mas, de fato, algumas aplicações elas possuem riscos, algumas elas possuem o que a gente chama de FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que vai até R$250 mil. Isso envolve também qual o tipo de banco que você tá fazendo essa aplicação, mas realmente eu nunca passei por essa situação da aplicação ter dado erro. Não sei da sua experiência, tá bom, Sérgio? Você pode compartilhar conosco. E o Alexandre, nossa, Alexandre, tô adorando sua participação hoje, hein? Gostei de te ver, já chegou com tudo em 2023. Ele fez um comentário muito bom sobre a questão da inadimplência, que é o fluxo de cobrança com as administradoras e depois com os advogados costuma ser uma novela. Então eu vou ter que falar sobre isso, porque tá me chamando aqui pro comentário, Sérgio, ó. Me chamou aqui pro negócio, eu vou falar. Ele fala assim: o problema é que começou um processo, vira uma bola de neve. A dívida só cresce e leva anos para receber. A maioria das administradoras não faz uma cobrança intensa nem após os 30 dias do vencimento, só manda um e-mail e deixa para os advogados resolverem. E aí, de fato, Alex, eu tenho que dar um puxão de orelha nos advogados, porque, primeiro, acredito eu que muitos advogados eles estão acostumados com a judicialização, mas não com a tentativa de recebimento mesmo após judicializado. O que eu estou querendo falar com isso? A grande chave desse processo de cobrança, a meu ver, é você continuar cobrando mesmo após ter sido enviado para a justiça. O fato de ter sido judicializado não significa que você não deva mandar e-mail, mandar ligação, mandar WhatsApp, mandar SMS. Isso tudo precisa continuar sendo feito em paralelo ao processo, porque o inadimplente muitas vezes ele paga quando ele tem o seu saco cheio. E além disso, às vezes tem um problema de citação. Já tive processo que a pessoa levou 2 anos para ser citado. Então, a cobrança extrajudicial, ela pode
ser mantida mesmo quando ela já é judicializada. E isso resolve muito quando você avisa que o processo já está na rua e aí ela corre para fazer o acordo, pelo menos da minha experiência. E sim, tem que cortar o mal pela raiz. Começou, já vai para cima, senão você está estimulando e o inadimplente ele vai passando a dever outras dívidas e aí ele já não sabe mais o que pagar primeiro. Mas o que você acha sobre essa história aí, Alexandre, do CDB, que a Carisa falou, e também da ausência das notas fiscais? Vamos lá. Isso aí realmente é uma realidade. A gente vê de tudo, desde o síndico que não aplica nada, simplesmente deixa ela parada na conta bancária, sem fazer nada, até uns malucos que investem em criptomoeda, né, de altíssimo risco. Tem de tudo no meio do caminho. Normalmente, quando você está lidando dinheiro dos outros, o perfil é sempre conservador, né? Um perfil de baixo risco, obviamente é baixa renda, de renda financeira, mas você tem a segurança de ter esse investimento ali com baixíssimo risco de ter algum tipo de perda, né? Então, assim, não vou entrar muito nesse assunto não, mas basicamente você buscar aplicações que tenham um perfil conservador, que significa baixo risco. Com baixo rendimento também, mas pelo menos você está seguro, né? A questão dos comprovantes, notas fiscais, recibos, etc. Mais uma vez, a gente vindo para o mundo real. O que é o ideal, o que é o correto? O correto é você ter nota fiscal de tudo. Todo mundo emite nota fiscal. Mas tem o seu Zé, que fez aquele reparo no cantinho ali do muro, que vai te dar um recibo escrito em papel de pão, né? E é isso aí, essa é a realidade. E alguns que vão emitir um boleto, aí quando você vai procurar, o cara sumiu, ele quebrou, viajou, desapareceu, isso vai acontecer. Então, assim, como diria Abílio Diniz, né? O que mata não é a exceção, é a regra. Isso não pode virar regra. Pronto. Uma coisa aqui, outra ali, beleza, tolera-se, especialmente os de baixíssimo valor pouco relevante, tá? Porque não se esqueça, você vai ter que prestar conta disso, né? O cara, sei lá, chega lá na Assembleia ou então no Conselho e vai perguntar, vem cá, esses 50 mil reais aqui, cadê a nota fiscal? Ah, não tem nota fiscal. Peraí, como é que uma despesa de 50 mil reais não tem nota fiscal? Como assim? Né? E tem que atentar para isso daí. Eu queria também fazer um outro comentário sobre a questão da inadimplência e a gestão que as administradoras fazem, até mesmo das garantidoras, que tem um imaginário coletivo aqui que eu espero desfazer aqui agora, tá? Primeiro, a maioria dos contratos que eu conheço, pelo menos, das administradoras, não inclui a cobrança, eles vão te cobrar isso em separado. É um outro valor, tá? Na minha experiência é isso. Então, se você tem um contrato de administrador, o basicão, que é financeiro, contábil, RH, aquelas coisas, normalmente isso não está incluso, a não ser que você já tenha negociado. Você, como síndico, precisa mesmo sentar e entender, perguntar para eles, vem cá, como é o seu fluxo de cobrança? O que acontece na primeira fase, na segunda fase, terceira fase? Eu quero ver o modelo dos documentos que você vai enviar para os meus condôminos. Porque às vezes os caras mandam uns disparates. Gente, eu não estou falando mal de administradora, não. Mas como tudo na vida tem bom e ruim. Eu sou pé no chão, eu não tenho compromisso com essas coisas. Eu sou muito realista nesse aspecto. Você precisa tomar pé do que está acontecendo. Não parta do pressuposto que está tudo certo, está tudo bem e tal. Eu já tomei uns tombos e aprendi, estou passando essa experiência para você. Você precisa ter o seu olho, né, filtrando ali para saber exatamente o que está acontecendo para dar o sinal verde, amarelo ou vermelho, tá? E o comentário que eu quero fazer é o seguinte: se você tem um fluxo de cobrança que está capenga e por isso você acha que você tem uma inadimplência alta e por isso você decidiu contratar uma garantidora, para quem não conhece, a garantidora vai te dar 100% da sua receita prevista lá na previsão orçamentária, né? E vai atrás de cobrar dos seus condôminos, né? Em todas as instâncias. Então, vai receber 100%, mas, obviamente, mais uma vez, Milton Friedman, não existe almoço grátis. Então, eles vão cobrar uma taxa de você por esse serviço. E aqui está uma coisa que pouca gente sabe. Como é que essa taxa é calculada? E aí vale para qualquer taxa, tá? A taxa é uma função do risco, tá? Existe uma coisa em finanças chamada risco e retorno, que a gente falou aqui agora, né? Se você tem uma aplicação conservadora, o retorno é baixo, por isso o risco é baixo. Se você vai para ações, você vai para criptomoedas,
O risco é altíssimo, mas você pode alavancar 100 vezes. Então, essas duas andam de mãos dadas. Como é que a garantidora vai calcular a taxa que ela vai cobrar de você? Ela vai calcular com base no risco que isso representa para ela. E onde é que está esse risco? Não apenas no histórico, né? Se você tem 40% de inadimplência, eu tenho mentorandos que têm isso, 40%, eu não sei como é que estão vivos, mas enfim. Se você tem um histórico desse e você não tem uma régua de cobrança, você não tem processo, né? As pessoas não estão aculturadas a pagar em dia, elas acham que está tudo bem, o risco vai para a nuvem, né? Vai para a estratosfera. E ele vai te cobrar, sei lá, 10%, 15%, 20%, não sei quanto. E para você faz uma conta assim, bom, eu tenho uma inadimplência de 40%, eles estão me cobrando a taxa de 20%, estou me dando bem. Pô, irmão, você pagar 20% de taxa de alguma coisa que está se dando bem, você precisa assistir minhas aulas. Sinceramente. Preciso te dizer. Né? Então é risco. Então, qual é a minha recomendação para você? Institua uma régua de cobrança decente. Conheça o processo, seja firme nisso daí. Obviamente, observando os parâmetros que o Código Civil lhe permite. Né? Mas seja firme nisso. Por quê? Porque mesmo que se você contratar uma garantidora, o seu risco baixa. E se o seu risco baixa, o seu custo baixa. É isso. Entendido. Entendido, e vamos aproveitar para ir voltando aqui para a aula de previsão orçamentária, porque cobrança é um tema que eu adoro, né? Marcelo Duarte, do Eu Amo Condomínio, tá mandando um alô para você. O Edson Duarte também, né? Tá adorando aí o formato. E a Cariza, vou pedir para você ir colocando na tela aí o seu slide para a gente continuar falando das manutenções, né? Inclusive, o engenheiro de elevadores Edson Parmegiano, que está sempre aqui com a gente, né? Quando você falou das manutenções escondidas, ele já sentiu ali, já foi o gatilho para ele já saiu disparando aqui com a gente. E a Cariza dividiu com a gente que foi 20 mil de perda do CDB de aplicação do condomínio. Realmente, Cariza, assim, meus sentimentos, porque é um valor que dava para ter feito bastante coisa para o condomínio, né, Sérgio? Minha recomendação é que se você não está familiarizado com aplicações financeiras, busque alguém que esteja. Essa não é uma terra para principiantes, né? Porque você pode tomar um tombo muito sério, você vai ser responsabilizado por isso. E assim, numa boa também, dentro do mundo real aqui, não converse só com o seu gerente de banco, não, tá? Pronto, falei. Não, eu vou até dividir uma experiência minha, também dando um alô pro Demetrios, do Eu Sou Síndico, que já participou aqui com a gente. Demetrios é um síndico show de bola de São Paulo. E assim, gente, eu tenho um assessor de investimentos, né? Não queria fazer propaganda, mas enfim, do BTG Pactual, que é, né, o maior banco aí de investimentos da América, alguma coisa, né? Da América Latina. Da América Latina, é. É uma América dessas aí. E é engraçado porque, da América, não sei se é toda a América, mas enfim, da América Latina. E aí, Sérgio, o meu gerente do escritório, ele me liga. Fala, não, porque agora você tem que fazer um investimento aqui, você vai fazer um investimento ali, você vai... 100 e tantos % do CDI. Aí eu dou uma cutucada lá no BTG e ligo pro meu assessor do BTG. Aí falo, não, o cara do banco tá te vendendo um negócio. Aí ele me demonstra ali, né, na conta que, ó, você vai perder porque tem um imposto, tá valendo mais aqui. Então é muito bom, às vezes você tem mais de uma opção para conversar, porque um vai jogar com a informação do outro para você apurar qual que vai ser a melhor aplicação. Mas, enfim, essa é só uma tática que eu uso para saber o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Perfeito. Bom, pego de volta? Vamos lá. Manutenções escondidas, você parou. As manutenções escondidas é justamente aquela coisa do passeio no condomínio, você entender, né? E você está acompanhado de um técnico para ele poder te dizer coisas que você não vai enxergar, né? E você não é obrigado a enxergar tudo, tá? Então, visitar todos os locais, especialmente os que você nunca foi, né? Terraço, para-raio, esse tipo de coisa. Registra, gente. Você recebeu o condomínio agora, a mente ela apaga as percepções. Não estava bem assim, estava melhor, estava pior. Tira foto de tudo. No meu curso eu ensino justamente isso. Você tirar as fotos, fazer os vídeos, guardar isso na nuvem para que você possa compartilhar com as pessoas e fazer o antes e depois. E em alguns locais, vá acompanhado de um técnico, já falei disso.
Aqui eu não vou mostrar, não, senão eu vou perder muito tempo. A situação fiscal, que é uma das coisas que os síndicos também esquecem. Você precisa tirar as certidões negativas de débitos, CNDs, né? do INSS, do FGTS, de tributos federais, do ISS, para você saber se você está devendo alguma coisa. Aqui vai a dica: o síndico ingênuo acredita no balancete, que está tudo em dia. E muitas vezes não está. Não estou falando de má fé, não, gente. As pessoas erram, os administradores erram, os contadores erram. Às vezes consideram que está pago. Quando você vai emitir uma certidão negativa de débito do próprio órgão, ela declara: não, cara pálido, você está devendo sim. E você precisa ir na fonte para saber disso. Eu já descobri fraude em cima de um balancete que dizia que estava tudo ok e a CND não estava. Né? Mas esse é um outro assunto. E a minha recomendação é: emite a CND também da previdenciária dos seus prestadores de serviço. Porque temos um advogado aqui na sala que sabe muito bem que o condomínio é responsável solidário por ações trabalhistas movidas por essa empresa que você contratou, por funcionários dessas empresas que você contratou, e se ela não honrar, você pode ser arrolado aí para poder honrar essas dívidas, tá? Então, só por precaução, eu sugiro aí a cada 6 meses, né, você emitir a CNDzinha bonitinha e fica quieto, fica tranquilo. Aqui uma coisa assim que eu vejo uma ignorância generalizada, né, de qual é o índice. Se você utilizar como base as despesas do ano anterior, você vai precisar projetar um aumento para elas nesse ano que vai começar. Com base em quê? E é aqui que eu acho que está algo que pouca gente conhece, tá? Os salários. Existe oh, meu Deus, esqueci. Um sindicato, o sindicato dos condomínios, que define qual é o piso da categoria para cada função. Então, você tem que observar isso daí, tá? Aqui na Bahia, infelizmente, a gente costuma receber esse índice lá para julho, agosto, às vezes. E a casca de banana está no fato de que, quando ele sai, ele retroage para janeiro. Então, você tem que estar ligado, né, de fazer uma estimativa. Se ele não sair tempestivamente, você fazer uma estimativa e já considerar isso nos salários a partir de janeiro, para que você não tome uma pancada muito grande, né, quando esse reajuste vier. Fornecedores. Todo fornecedor tem, ou pelo menos deveria ter, um contrato, né? Me diga que você tem um contrato, por favor. Se não for verdade, minta para mim, pelo amor de Deus. Porque tem que ter um contrato, né? Ali estão pactuados direitos e deveres, você tem que saber. E ali dentro está dito, aqui, ó, isso aqui é o contrato que eu tenho de manutenção de elevador. Está dito aqui, ó, o reajuste a cada 12 meses, com variação do IGPDI, coluna 2, Fundação Getúlio Vargas, São Manúcio Vigorante, 30 dias. Está escrito, eu não preciso adivinhar. Então, para os seus fornecedores, você vai lá e olha, né, quais são esses índices e aplica a partir do mês da assinatura daquele contrato. Então, se você contratou em maio e tem esse índice, você já sabe que a partir de maio desse ano você tem que aplicar esse índice e esse será o novo valor. É um número exato, não tem muita ciência, não. Concessionárias, né? Água, luz, gás, telefone, esse tipo de coisa. Isso daí, geralmente, é anunciado um aumento e muitas vezes tem agências reguladoras que definem, vai poder ser, não vai poder ser, é mais, é menos, é um pouquinho. Então, você tem que acompanhar isso daí na mídia mesmo, tá? Não tem muito jeito. Se você precisar já, agora, fazer um lançamento de um índice, eu recomendo você pegar o histórico aí, ver os últimos 5 anos, oscilou tanto, faz uma previsão e coloca lá. E outros? Outros é algum índice oficial de inflação. Deixa eu conversar uma coisa aqui com vocês. Vocês certamente já ouviram falar de INPC, INCC, IGPM, IPCA, um monte de né, um monte de índices aí de inflação. Você sabe o que é isso? Você sabe por que existem tantos assim? Faz alguma ideia? Vou dizer uma coisa curiosa para você, talvez você nunca tenha se tocado. O meu índice de inflação, Sérgio, é diferente do índice de inflação Amanda Lobão. Por quê? Porque eu consumo uma cesta de produtos e serviços diferente de Amanda Lobão. Você vai para Nova York todo final de semana, né? Eu fico aqui na praia de Santos, Bertioga. Realmente o índice não pode ser o mesmo, meu caro. O ponto que eu quero chegar é assim, o índice de inflação ele tem a ver com a cesta de produtos e serviços
que são consumidos por aquele grupo de pessoas. Então, não dá para você aplicar IPCA em cima de construção civil, por isso que existe o INCC, Índice Nacional da Construção Civil. Né? Você precisa olhar para o índice certo para poder aplicar isso daí. Aqui, ó, depois eu posso passar para vocês, senão a gente vai se aprofundar muito. Existem os índices oficiais de inflação e as projeções também, né? Você consegue isso na internet, a projeção. Bom, para esse índice daqui, que é composto dessa tal forma, qual é a projeção dele para os próximos 12 meses? E é isso que você vai precisar aplicar. Aqui eu estou sobrevoando, viu, gente? É porque realmente não dá para a gente se aprofundar muito, não. As despesas extraordinárias são aquelas que são eletivas, né? Elas não são obrigatórias, não são compulsórias. São projetos que o condomínio quer fazer, que nascem de uma ideia. E aí, galera, vamos fazer? Vamos. Aí vem o anteprojeto, ou já vem no plano diretor, aprovação, projeto, licitação, uma nova aprovação, que dessa vez é do orçamento, a contratação, execução e acompanhamento. Mas eu também não vou entrar nisso aqui agora, não. Mas, enfim, só queria fazer essa diferenciação das despesas ordinárias. E aí eu criei uma planilha, gente, que acho que também não vai dar tempo de mostrar, mas assim, que facilita o trabalho do síndico. Por quê? Porque ela vai perguntando para você, vem cá, qual é a periodicidade dessa manutenção? Quantas vezes por ano você vai precisar fazer isso? Ela vai rateando essas coisas e vai jogando nas rubricas corretas, né? Obviamente que você pode e deve, juntamente com a sua administradora ou com o seu contador, rever o seu plano de contas, ou seja, a estrutura desse controle que você vai fazer através da planilha, para que ele reflita exatamente a realidade e, principalmente, que ele dê os subsídios, que ele permita que você faça uma leitura da oscilação dos números, que te permita tomar decisões, você entender o que está acontecendo, se aqui está subindo, desviou demais, está muito, está pouco. Né? Essa estrutura ela precisa fornecer para você os dados que você precisa para tomar a decisão. Lembre-se que você é síndico para orquestrar ações, não para ficar carregando piano. Então, essas ações têm que ser calcadas em fatos, né? Em dados concretos. E é daqui que a maioria deles virá. Tá? Se você quiser depois conhecer essa planilha, tem uma aula muito bacana, onde eu ofereço essa planilha também, que você vai poder fazer tudo de forma automatizada, você calcula tudo automático. E acho que o sonho dourado de muitos síndicos, que é você ajustar a sua receita de acordo com as despesas que você já previu, mexendo em apenas uma célula. Uma célula. É bem legal. A gente vai aproveitar para já colocar aqui na tela, vai aparecer o QR Code, gente, da aula do Sérgio, referente a esses detalhes que ele acabou de passar, Sérgio. Só para te avisar que o QR Code já está na tela, tá bom? Pode continuar. Show de bola. Bom, se você escanear esse QR aí, você vai dar na tela onde você pode fazer essa aula, tá? Onde você vai entender em detalhes tudo que eu tive que passar assim, bem batido, né? Aula gravada, você pode rever várias vezes. Tem essa planilha que eu acho que você vai achar muito legal, essa daqui de previsão orçamentária, vai ajudar muito, ela vai te dar automaticamente, por exemplo, qual é a margem de folga que você deve deixar, qual é o reajuste, e isso daqui pode ser feito em tempo real. Em outras palavras, se você estiver na assembleia, as pessoas, não, aqui está muito alto, aqui está muito baixo, você modifica aquela célula, ela vai recalcular tudo instantaneamente. Então, vocês podem tomar decisões dinâmicas durante a assembleia com cálculos exatos, tá? E a planilha de acompanhamento orçamentário, onde você vai fazer o contraste de orçado e realizado mês a mês, tanto do mês desse ano comparado com o mês anterior, quanto do acumulado. E aí você tem uma boa noção, você está realmente com o dedo no pulso, você está medindo a temperatura de como é que está o controle das finanças do seu condomínio. Né? Bom, isso tudo está lá no Sindflix, a Amanda está falando, eu não estou enxergando, mas o QR está aí, se vocês quiserem. Mas, se você quiser acompanhar dicas que eu dou diariamente, às vezes 2, 3 por dia, sobre esses e outros assuntos para os síndicos, tem o meu perfil lá, que é o De Repente Síndico, no Instagram, e eu também tenho um canal com algumas aulas gratuitas, algumas lives que eu participo, com conteúdo bem legal, que ajuda muitas pessoas, inclusive uma suíte completa de aplicativos gratuitos para a gestão do síndico. Tá? Eu recomendo muito que você dê uma olhada lá e assista as aulas que são relevantes para você.
Então é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado aí, que tenha Sim, ajudado a Sérgio. esclarecer. Estou aberto às perguntas. Olha, vou te falar que a Carísia tá. Carísia, eu tô preocupada aí com a tua situação. Ela tá aqui contando. A Carísia é a da perda do investimento de 20 mil, né? E aqui Sim. ela tá contando algumas coisas que estão acontecendo no condomínio dela. Carísia, olha, primeiro, em relação a essa situação da previsão orçamentária, vou dizer que não tem conteúdo aí melhor, mas um dos tops, se não o melhor, é esse do síndico. A gente está disponibilizando para vocês nesse QR Code. Ele colocou 3 aulas, né? Uma aula de previsão orçamentária, uma aula de como analisar o balancete, né, Sérgio? E também Isso. uma aula sobre régua de cobrança. Todo esse conteúdo dele, cada aula dele, vai te dar acesso a todo o conteúdo do Sindiflix. Então, Muito. adquirindo a aula do Sérgio, que não é essa aqui que a gente está vendo, é essa daqui, como todo o Sindicast, vai estar no nosso canal e, enfim, é público. Mas é uma aula mais detalhada, aprofundada, onde ele não conseguiu se aprofundar nessa 1 hora, com as 2 planilhas que ele mostrou pra gente, que vão ajudar, seja o administrador, seja você, síndico, que precisa entender, porque lembrando que a responsabilidade é sua. A administradora, ela te auxilia, mas você tem que saber para onde o dinheiro do seu condomínio está indo, qual que é a margem de folga que o Sérgio falou. A responsabilidade primária, ela é toda sua de fazer com que essas contas fechem no final do ano, no final do mês. Então, vocês vão ter acesso a essa aula com os modelos de planilha feito por esse administrador, né, porque ele é formado em administração, vão poder manter contato com ele, vão poder ter o certificado também das aulas para vocês, se quiserem colocar no currículo de vocês, vão entrar na comunidade do Sindiflix, vão entrar no grupo do Sindiflix para trocar mais experiências, não só sobre esses assuntos, porque é como eu estou falando, vocês vão ganhar acesso a todos os conteúdos do Sindiflix. A única coisa que vocês não vão ter acesso é ao curso de formação de síndico e também ao curso de formação financeira, não sei se é esse o nome exatamente que eu poderia falar, Sérgio, mas o Sérgio, ele também tem um curso voltado para essa área financeira, né, Sérgio? E que a gente, no futuro, já estamos fazendo, aí conversando sobre isso, mas ele vende na plataforma dele. Sérgio, se você quiser mencionar aqui onde está o seu curso, menciona para o pessoal ir atrás. Perfeito, gente. Olha, eu busco concentrar todas as ajudas, todos os materiais que eu tenho no famoso link da bio, lá no meu Instagram. Né? Então, se você chegar lá no link da bio, você vai encontrar tudo que eu tenho para te oferecer. E eu tenho buscado fazer de tal forma que você tenha total liberdade de escolher aquilo que te serve. Então, geralmente não ofereço um pacotão fechado. Você vai poder escolher coisas que são pertinentes para o seu momento, né? Então, dá uma olhadinha lá. Vai lá no Instagram, De Repente Síndico, tudo junto. Link da bio, você vai encontrar tudo. E essa separação, né, desses grupos de despesas que o Sérgio está colocando, essa separação ela é primordial para vocês acompanharem o dia a dia das contas do condomínio e terem sucesso na gestão de vocês. Então, @de repente síndico no Instagram, @Sindiflix. Inclusive, o Demetrios já compartilhou aqui nos stories dele que estava nos assistindo, marcou o Sindiflix. Por favor, olha, podem divulgar a gente que a gente gosta, viu? Marquem o @de repente síndico e marquem também o @Sindiflix. A gente teve aí uma carga de dezembro e janeiro de alguns 15 síndicos que talvez estejam hoje aqui e que ainda não estão no grupo do Sindiflix. Esses ingressos de vocês serão feitos hoje. Nós ainda não fizemos porque estávamos em época de final de ano e sendo esse o primeiro sábado, a gente vai passar a colocar vocês ainda hoje, os nossos novos assinantes do Sindiflix lá no nosso grupo. O Sérgio também vai participar do grupo. Você que quer trocar mais experiência com esse síndico fantástico, que tem bastante experiência, inclusive nas planilhas, você que acha que não sabe mexer com planilhas, gente,
Planilha Excel, ela te traz uma gestão de números e uma gestão de resultados e de respostas que realmente é um diferencial. Estou te falando isso porque eu sou advogada e advogado gosta de Word, como meu marido fala. Meu marido fala que a gente prefere fazer uma planilha do Word do que fazer no Excel. Isso daí é mal de advogado. E quando o advogado ele começa a aprender a mexer com o Excel e com a revolução que isso faz na vida, a demonstração de gráficos, de você poder comunicar para os demais como é que estão os números do seu condomínio, da sua empresa, isso é realmente um diferencial na gestão financeira e administrativa do teu condomínio, da tua empresa. Então, a todos que nos acompanharam aqui, fica aí o QR Code para vocês irem lá no Sindiflix, ter acesso a mais conteúdo do Sérgio. Quem quiser também, www.sindiflix.com.br. Nós estaremos aqui no próximo sábado, novamente às 11 horas. E, Sérgio, vou te falar que, cara, eu adorei. Realmente, para advogado, esse conteúdo, ele muda muito. Quando você fala da questão prática e a gente tem que lidar com o dia a dia do condomínio, é uma visão que os advogados também precisam ter. De saber que tem toda essa praticidade que a gente não... O advogado condominialista, ele não tem que dizer não. Ele tem que procurar a solução com as ferramentas que ele tem ali, né? O Mário Sérgio Cortella, ele tem uma frase, né? Faça o seu melhor com as condições que você tem hoje, enquanto você não tem condições melhores para fazer ainda melhor. Então, é basicamente isso. Às vezes, a gente tem que se dar solução com o que a gente tem. E, Sérgio, então fica aqui o meu muito obrigada. Tem uma surpresa, mas que a gente ainda não vai contar para o pessoal, não é isso? Então, acompanhe aí os perfis do De Repente Síndico e do Sindiflix, gente, porque vai ter surpresa aí esse ano, mas... suspense no ar para a gente contar mais para frente, viu, Sérgio? Meu muito obrigada para você. Vai ser legal, viu? Se eu fosse você, eu reservava o dia 21. O dia 21 de janeiro. Só dizendo. Já deu mais um spoiler, olha. Dia 21 de janeiro, acompanhe aqui no Sindiflix, uma coisa que você vai gostar bastante. Você que é síndico e quer falar com as pessoas que lidam com você no dia a dia, quer falar das suas dores, enfim... Vou ficar por aqui, senão eu vou falar demais, né, Sérgio? Sérgio, você é show, cara. Você é show. Você é um patrimônio aí do mercado, viu? De verdade. Oh, minha querida, muito obrigado. Gente, eu tava brincando com a Amanda antes da gente entrar no ar. Ela tá vestida aí de chapeuzinho vermelho. Na verdade, ela é lobão. Joga duro demais. Viu? Essa é fera demais. Obrigado pelo convite. Fiquei super satisfeito, honrado. Agradeço demais e com certeza a gente vai se encontrar muitas vezes. Pronto, falei. É isso aí. Um beijo, gente. Um beijo a todos vocês. Feliz primeiro sábado de 2023. Vamos nos ver muito esse ano. Sucesso para todos. Inscrevam-se aqui no canal, sigam @de repente síndico, @sindiflix e www.sindiflix.com.br por R$19,90. Muito conteúdo para vocês na plataforma e participação de uma comunidade de síndicos. Até logo, até o próximo sábado. Seja o melhor síndico que o seu condomínio já teve. O Sindiflix forma síndicos e gestores com certificações, aulas práticas, concursos online e presenciais, formação contínua, acesso a diversos conteúdos com preço acessível e rede de apoio para o seu dia a dia. Entre em contato pelo WhatsApp 11 959303276 ou acesse www.sindiflix.com.br para saber mais. Oh, foi mal, gente. Foi mal. Oh, meu Deus. Cara, foi bom demais, né?